Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas. Amém? Vamos para mais uma manhã de estudo na presença do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, minha irmã. Tudo bem? Seja bem-vinda. Que a paz do Senhor esteja com você, com todos que ainda vão se achegar, com todos que vão entrar. Que nosso dia seja abençoado, que o estudo dessa manhã seja mais um estudo para transbordar em nós o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro de Marcos. É um estudo que fala para nós sobre lições de fé, lições de provisão, de cegueira espiritual. É um capítulo que traz para nós sobre revelação de Cristo e autonegação também. Nós temos um pouco mais para aprender nessa manhã do dia de hoje. Amém? Bom dia a todos que estão chegando. Que o Senhor Jesus nos envolva no amor e na paz que vem do coração dele, para que nós possamos estar com a nossa atenção voltada nessa porção diária de amor e conhecimento que ele está nos dando. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Capítulo 8 do livro de Marcos. Vamos ver sobre Jesus alimenta outra multidão. Tá bom? Agora está falando de uma outra multidão que ele alimenta. Então vamos ver o que ele diz aqui, no versículo 1. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com uma pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Então o que Jesus diz aqui, né? Do versículo 1 ao 3. Jesus enxerga a necessidade física daquela multidão. Então a compaixão dele, né? A sua compaixão é muito prática, não apenas espiritual. Jesus vê a necessidade de alimento daquele povo. Então aqui nesses versículos iniciais mostra pra gente a intensidade da fome espiritual do povo. O povo tinha uma fome espiritual muito grande. Então 3 dias com Jesus, imagina, eles estavam já 3 dias com o Senhor e eles nem se importavam com comida. Eles queriam só ouvir e receber da palavra de Deus. Então Jesus se importa com ambas as fomes, tanto a fome espiritual como a fome física deles. Amém? Então vamos continuar a leitura aqui, e incluindo ainda quando diz no versículo 3, né? Que Jesus fala, se eu mandar eles para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho. Então Jesus pensa nos detalhes ali. É isso que traz para nós. Não apenas no milagre. Jesus pensa também nas consequências. E esse ato dele, né, esse pensamento que ele transmite para os discípulos, revela um cuidado pastoral profundo com aquele povo que estava ali já há 3 dias. Amém? O versículo 4 diz assim. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Então vejam vocês, vemos que apesar da experiência anterior com a multiplicação dos pães, os discípulos ainda demonstram dúvida. Entende? Isso revela uma missão limitada para eles, ali, naquele momento. Eles estavam com Jesus, eles tinham acabado de ver uma multiplicação de alimentos da multidão anterior, e ainda assim eles demonstram ali uma
uma visão limitada, entende? Perdão, falei missão, né? Troquei as palavras. É visão. Eles revelam uma visão limitada. Eles só olham com os olhos do mundo. Eles não estão olhando com os olhos no céu, com os olhos do reino, tá bom? Versículo 5, Jesus diz assim: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão, depois pegou 7 pães, deu graças a Deus, então partiu-os e os entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos, e Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem também. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000, e Jesus mandou o povo embora. E logo depois subiu no barco e com os discípulos foi para a região de Dalmanuta. Então aqui, olha só. Antes de fazer milagre, Jesus faz o quê? Ele sempre pergunta, vocês têm? Não é isso que Jesus faz? Ele sempre pergunta, vocês têm? Então ele usa o pouco que está disponível para fazer o milagre. Nós estamos vendo isso se repetir aqui dos capítulos anteriores que nós já lemos. Então sempre antes de fazer milagre diante de pessoas, na vida de uma pessoa, ele sempre perguntava, o que você tem? Né? O que você dispõe? No caso ali, ele estava se referindo à multidão. Então ele sempre procura ver o que a pessoa tem de disponível para poder fazer a multiplicação, para poder trazer o milagre na vida das pessoas. Então, seguindo, mais uma vez, a organização e a gratidão precedem a multiplicação. Então, Jesus honra a ordem e a fé com o pouco que temos. Quando nós honramos a fé com o pouco que nós temos, Jesus nos honra com os milagres que nós estamos precisando, com os milagres que nós profetizamos, que nós confessamos que nós estamos precisando viver. É isso que Jesus faz com a gente. Então, mesmo os peixinhos que foram apresentados depois, né? Porque primeiro aqui foi apresentado os pães, depois os peixinhos foram acrescentados. Mesmo os peixinhos, que são poucos, são considerados ali naquele milagre de multiplicação, porque com Deus nada é insignificante. Nada. Guarda isso no seu coração. Tudo tem significado para o Senhor. Quando você apresenta com amor e com fé na presença dele, tudo tem significado, tá bom? Deus não apenas supre as necessidades, ele satisfaz. Ele satisfaz o povo ali naquele momento. E ainda, as sobras que demonstram a abundância no cuidado de Cristo. Sempre haverá abundância na vida de todo aquele que está na presença de Jesus Cristo. Amém? E versículo 9 e 10, quando completa que 4.000 homens ali foram saciados com aqueles 7 pães e um pouquinho e alguns peixinhos, como está dizendo aqui na minha tradução. Então um milagre coletivo houve ali naquele lugar. Mas o fruto da fé foi na prática, diante daquele povo. Então Jesus se retira após o milagre que ele fez. Assim diz a palavra de Deus aqui no versículo 10, né? Jesus se retira após o milagre que ele fez. Ele não busca reconhecimento popular. Ele não fica só em um lugar. Mas ele cumpre ali a missão dele naquele lugar, com discrição e amor. E assim ele segue, né? De região em região, levando o amor e a palavra dele a outros também, porque essa é a missão de Jesus, e foi isso que ele deixou como legado aos discípulos que estão dispostos e disponíveis a levar a palavra dele, a levar o evangelho dele a todo aquele que está disposto a ouvir. Amém? Agora do versículo 11 até o 13, vai trazer para nós sobre o pedido de sinais pelos fariseus, quando diz assim:
Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram para que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que as pessoas de hoje impedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o leste do lago. Aqui, eles não pedem por fé. Esses homens, eles não pedem para que Jesus faça milagre por fé. Não, não é essa a intenção desses fariseus. Mas para testar Jesus. É isso que eles queriam aqui. Eles queriam uma prova contra ele. Por isso eles pediram que Jesus fizesse um milagre para demonstrar o poder que vinha dele. Eles querem... O que demonstra aqui? Aqui demonstra corações fechados. Corações fechados querem provas, não transformação. Mas nesse caso aqui, os fariseus pediam por prova para mostrar. Aqui, ó. Os fariseus, eles queriam conseguir alguma prova contra Jesus. Porque os fariseus não faziam outra coisa senão seguir Jesus para ter prova contra ele. Porque ali existia uma preocupação de Jesus chegar e tomar o reino deles e que a palavra na cabeça deles, né? Lógico que tinha, que a gente já sabe. Mas na cabeça deles da palavra do Senhor tomar o povo. E Jesus já estava fazendo isso de uma forma muito natural. Porque Jesus é amor. E ele carregava o amor por onde ele ia. E o povo sedento do alimento da palavra seguia Jesus onde ele estava. E nós temos visto isso capítulo após capítulo. Não é verdade? Que a palavra de Deus vai testificando. Então, corações fechados buscam prova, mas não demonstração. Infelizmente, né? Jesus se entristece com a incredulidade daquele povo. Por isso ele deu um grande suspiro, né? Porque ali trouxe uma tristeza para ele de ver a resistência da incredulidade daquele povo. Então ele não responde os caprichos espirituais daqueles homens. Ele não responde. Então Jesus não insiste com corações endurecidos. Nunca se esqueça disso. Ele parte e segue missão para outro lugar. Amém? Que a gente nunca se esqueça disso, porque nós temos que guardar para nós assim, nós devemos derramar todo o amor pelas pessoas, levar a palavra de Jesus para as pessoas, nós devemos falar do amor de Jesus para que as pessoas entreguem a vida a Ele, para que Ele cuide. Mas aquela pessoa que tem o coração endurecido, nós não devemos ficar gastando o nosso tempo ali, porque Jesus não fazia isso. Então imagina você, se Jesus, cheio do poder de Deus, não perdia tempo com essas pessoas, porque ele sabia que tinha muito mais pessoas sedentas, com sede e fome da palavra, onde ele precisava ir lá e falar para o povo que queria ouvir. Amém? Esse deve ser o nosso posicionamento quando a gente levar a palavra de Deus às pessoas. Tá bom? Agora aqui do versículo 14 até o 21 vai trazer para nós, quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes, que diz o pão esquecido, né, como em outra tradução, o pão esquecido e a cegueira espiritual. Quando diz assim, ó, versículo 14, diz assim: os discípulos haviam esquecido de levar o pão e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então, o que Jesus quer dizer aqui? Nesse versículo 14 e 15. Os discípulos continuam presos no nível físico das coisas. Então, apesar de terem acabado de ver um milagre com os pães, eles continuam presos na visão física. Então, quando Jesus diz assim, ó, chamou a atenção deles dizendo: fique alerta e tomem cuidado com o fermento, tanto dos fariseus como do Herodes. Jesus quer dizer aqui que o fermento representa a influência corrupta.
A influência corrupta e hipócrita dos líderes religiosos e dos políticos também. É isso que Jesus quer dizer. Então, no versículo 16, os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. E Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender essas coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entenderam? Olha só, aqui, mais uma vez, eles não compreendem, estão fixados no físico, ignorando o espiritual. É como se eles olhassem e pensassem assim: será que ele vai fazer mais uma vez? Será que ele vai fazer mais uma vez? Então, eu penso que pode ser que seja essa a visão deles. A visão estava no físico: ele acabou de fazer, mas será que ele vai fazer de novo? Então, por isso os discípulos sempre ficavam perguntando, né? Como é que nós vamos alimentar o povo? Ali no caso, no barco tinha só um pão. Então eles estavam preocupados que Jesus estava falando do fermento porque tinha só um pão e não tinha pão para alimentar todos. Não, não era sobre isso. Então, por isso que muitas vezes em oração nós dizemos: faz mais uma vez, Senhor. O Senhor já fez. Faz de novo. Faz mais uma vez. Esse é o pedido do nosso coração, não é? Quando nós vivemos um milagre em oração, então nós pedimos: faz de novo, faz mais uma vez. Quando nós conseguimos orar dessa forma, nós não estamos dando limite para que o Senhor haja em milagres na nossa vida, tá bom? Então, Jesus confronta ali eles naquele momento. Então, o problema deles ali não é a falta de pão, não é isso, mas é a falta de percepção espiritual de tudo que Jesus vinha fazendo e do que ele ainda continuaria fazendo. Amém? Então Jesus ecoa ali, ele ecoa os profetas, né? Que cegueira e surdez espiritual são marcas da incredulidade. E isso nós vemos até nos tempos de hoje. Jesus lembra eles de milagres recentes que ele acabou de fazer, né? Então a dúvida deles ali é injustificável. Demonstra que eles realmente estão muito presos ainda no que é físico. Amém? Aí no versículo 21, Jesus expõe ali para eles, quando Jesus pergunta: será que vocês ainda não entenderam? O que Jesus faz aqui? Jesus expõe para eles a lentidão espiritual que eles estão carregando. Então Jesus fala assim: presta atenção, olha a lentidão espiritual que vocês estão carregando. A presença de Deus não garante automaticamente o discernimento. É necessário uma fé ativa. É necessário que nós desejamos viver ali aquela chama da presença do Espírito Santo, aquele queimar, o avivamento do Espírito Santo precisa começar a nascer em você. Quando começa a nascer em você, você começa a ter o desejo de buscar mais e mais e mais. Isso significa que a sua semente está sendo gerada, que está criando raízes, que o fogo está aumentando. E aí você começa a desejar estar no meio de multidões onde a glória de Deus desce com poder maior, onde você pode buscar ambientes proféticos com a nuvem da glória de Deus, onde pessoas, que apóstolos, que profetas, através de sinais, maravilhas, operam milagres sobre a vida de pessoas. Então, quando esse desejo começa a vir em você, é porque o avivamento está queimando na sua alma, no seu espírito, para que você busque mais desse alimento. Entende?
Então é natural que quando você começa a ter uma fé ativa, você quer viver isso cada vez mais. Você deseja viver e ver os milagres de Jesus no meio do povo. E nós podemos ver isso até hoje, nos tempos de hoje. Existem lugares nos tempos de hoje cobertos de glória, cobertos da glória de Deus, que ali profetas e apóstolos, eles operam ali sinais e maravilhas através do poder de Deus na vida das pessoas, para quebrar a incredulidade do povo existente até nos dias de hoje. Amém? Se os discípulos, caminhando com Jesus, tinham dificuldade de discernimento, por que você acha que deve se cobrar tanto? Calma, calma. Continue buscando o Senhor. Tudo deve ser dentro das suas capacidades. Só não desista de buscar a sua fé. Só não desista de buscar a Deus. Só não desista de entender a necessidade de viver na palavra do Senhor, na verdade da palavra de Deus. Cumprir os princípios que Ele nos deixou aqui, passo a passo, para que a gente possa seguir. Se você está iniciando agora, ou se você já foi batizado, está voltando, né? Teve um tempo no mundo, se arrependeu e está voltando, volte a ler o livro de Provérbios. E para você que está iniciando, leia o livro de Provérbios. É um livro de profunda sabedoria que traz para nós uma dose assim sobrenatural do nosso posicionamento, do amor de Deus, que nos traz a sabedoria, que nos ensina a vivermos posicionados, que fala dos valores do mundo, que não nos acrescenta valores na nossa vida espiritual. Então o livro de Provérbios, ele traz para nós uma verdade de tudo aquilo que nós devemos nos afastar. Tudo aquilo que nós devemos nos afastar, em nome de Jesus. O estudo que nós estamos fazendo aqui é muito importante, porque nós estamos vivendo a palavra, e é na palavra que nós queremos firmar os nossos pés e colocar o nosso coração. É na palavra de Deus. Amém? Agora, do versículo 22 ao 26, vai trazer para nós sobre Jesus e o cego de Betsaida. Amém? A cura do cego de Betsaida. Aqui na minha cidade, na minha região, está muito, muito seco. Muitas pessoas estão doentes, com a garganta fechada, com uma gripe terrível, como nunca vista antes. Eu não sei como que está aí na região de vocês, mas aqui está muito seco. Acho que por isso que a minha garganta ainda não reagiu. Apesar de que eu já melhorei bastante, né? Mas a rouquidão ainda insiste em ficar. Então vamos ler, versículo 22. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" O homem olhou e disse: "Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando." Olha só que coisa linda. O homem abre os olhos e vê pessoas como árvores, não é? Então, o que eu venho dizendo para vocês? Na comparação da nossa fé, nós plantamos a semente, ela cria raízes, sobe o caule, se transforma numa árvore. E essa árvore faz o quê? Ela gera frutos. Não é verdade? E esses frutos que nós geramos, nós alimentamos pessoas. E olha só, esse homem, quando ele abre os olhos, ele diz que ele vê pessoas que se parecem como árvores andando. Versículo 25.
Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. E dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. O que traz aqui para nós? Quando um profeta, um pastor, um apóstolo, um discípulo, um missionário, quando um enviado de Deus faz uma oração de cura por uma pessoa, assim como aconteceu aqui, que Jesus nos mostra, Jesus orou pela primeira vez e o homem abriu os olhos e começou a ver pessoas que se pareciam com árvores. E aí Jesus impôs as mãos novamente sobre ele e orou mais uma vez. Então aqui nos mostra que a oração pela cura é Jesus que cura. Amém? É o poder de Deus que traz a cura. É o poder de Deus que cura. Nunca se esqueça disso. É o poder de Deus que cura. Então, muitas vezes, eu mesmo já presenciei profetas orando por cura na vida de outra pessoa. E após terminar a oração, ele perguntava assim: a dor ainda está aí? Você continua sentindo dor? E a pessoa respondia: eu estou com menos dor, mas a dor ainda está. Porque nós não devemos mentir diante de uma oração de cura, certo? Assim como esse cego não mentiu a Jesus. Então, eu presenciei. O profeta voltava a impor a mão sobre a pessoa e ele novamente orava. E ali, depois da segunda oração, a pessoa era totalmente curada. Então, Jesus traz esse exemplo aqui para nós, para que nós possamos entender que isso pode acontecer até nos dias de hoje, até nos tempos de hoje. Porque há um mover de fé, há um mover do poder de Deus. Há curas instantâneas e há curas que são como essa cura aqui do cego, que Jesus orou 2 vezes. Amém? Então aqui, nesse texto aqui, a fé da comunidade intercede pelo cego, porque foram pessoas que trouxeram aquele cego para Jesus, não é verdade? Então esse milagre será uma metáfora viva que Jesus está fazendo espiritualmente com os discípulos em etapas. Jesus curou aqui de que forma? Com 2 orações. Então, esse milagre aqui é uma metáfora viva que Jesus faz espiritualmente com os discípulos dele, tá bom? Então, Jesus conduz o homem pessoalmente e usa métodos únicos ali. Então, a cura, ela não é uma fórmula, não é isso. Ela é uma relação. A cura é um relacionamento. Você sabia que quem não libera perdão não consegue ser curado? Você sabia disso? Às vezes, eu já presenciei profetas de cura, recebe de Deus a instrução que aquela irmã ou aquele irmão que está ali vão ser curados. E ele ora. E aí não acontece a cura. A cura não acontece. Uma cura visual, nós estamos falando agora, tá? Para que o povo testifique. O que é uma cura visual? É um aleijado voltar a andar, deixar as muletas ou se levantar da cadeira de rodas. Essa é uma cura visual, que os nossos olhos testificam, né? De pessoas que você vê ali, que você sabe que a pessoa era um aleijado, um deficiente, e através da oração a cura acontece. E você sabia que quando você não libera o perdão,
Quando você não dá o perdão, quando você carrega a mágoa, você não recebe a cura? Então, quando um profeta de cura ora para um aleijado, que eu já presenciei, e não acontece, mas o profeta sabe que a cura está sobre aquele homem, porque Deus está mostrando para ele que aquele homem vai receber a cura. E aí então o profeta vê que aquele aleijado não reagiu. Então ele abaixa e pergunta: você carrega alguma mágoa? Tem algum perdão que o Senhor precisa liberar? Tem alguém que o Senhor precisa perdoar, que já magoou o Senhor? E aí aquele deficiente fala: sim, tem. E ali o profeta ajuda, orienta aquele irmão, aquele filho de Deus a fazer uma oração ali, liberando o perdão. Olha a gravidade da mágoa, de carregar uma mágoa. Olha como é grave você não perdoar as pessoas. O que você carrega? Você carrega uma doença. Você carrega um peso espiritual muito grande. Você deixa de receber a graça de Deus. Então, se você tem dificuldade de perdoar, você precisa buscar ajuda espiritual. Você precisa continuar estudando, continuar buscando a palavra do Senhor, para você entender que não vale a pena carregar. A falta do perdão e a mágoa é um peso que você põe na tua mochila das costas e fica ali carregando. Tem doenças físicas que são totalmente espiritual. Doença espiritual que a pessoa carrega. Então ali, após aquela pessoa liberar o perdão, tirar a mágoa, em nome de Jesus, ela é curada. Ela levanta. Ela começa a pular ali na frente de todos. Aleluia, glórias a Jesus. Eu desejo que um dia você presencie isso. Que você presencie o poder e o amor de Jesus, que ainda é vivo no meio de nós. Amém? Então, quando eu disse aqui que a cura não é uma fórmula, a cura é uma relação, está dizendo que Deus quer a nossa intimidade com Ele. Deus busca o nosso relacionamento com Ele o tempo todo. O tempo todo o Pai quer o nosso relacionamento com Ele. Ele não quer só sair curando. Ele quer operar a cura, mas Ele quer curar você também daquilo que você carrega que você não precisa carregar, além das enfermidades. Entende? Ele quer um relacionamento, Ele quer que você se aproxima dEle, para que você não caia mais em erro. E se você cair, rapidamente você vai falar: opa, não é aqui que eu quero estar, não é esse o meu lugar, eu sou filha amada, eu sou filho amado do Pai. Amém? Então a cura que nós vimos aqui no início, ela foi parcial, certo? Uma representação perfeita da condição espiritual dos discípulos. É isso que traz aqui para nós no versículo 24. Então, eles começam a ver, mas como ainda que eles estão? Que nível que eles estão? De forma embaçada. É isso que Deus traz aqui para nós. E no versículo 25, Jesus completa a cura. É isso que traz aqui. A visão clara vem após o segundo toque. É isso que traz no versículo 25. Assim também será a revelação de Cristo aos discípulos. Jesus evita ali no momento depois do milagre a agitação pública, né? Porque ali o foco todo está na transformação dele e não na fama. Por isso Jesus fala: não volte para o povoado. Por isso Jesus mandou o homem para casa. Ele não queria nenhuma agitação pública ali, naquele momento. Sempre pedindo isso, né? O nosso Jesus sempre buscando ali derramar o amor, levar a cura às pessoas, mas sempre buscando ali se guardar, para que não houvesse um alvoroço maior do que já existia. Amém? No versículo 27 ao 30, vai trazer para nós sobre a afirmação de Pedro, a confirmação de Pedro, quando diz assim: depois Jesus e os seus discípulos foram para o povoado que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou, né?
quem o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias? Respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Vamos ver aqui. Jesus aqui propõe uma sondagem. É isso que Jesus faz, sobre o que o povo pensa dele. Então o povo reconhecia algo divino em Jesus? Sim, o povo reconhecia algo divino em Jesus, mas ainda com conceitos incompletos, com muitas dúvidas. O povo tinha dúvida, não sabia realmente quem era Jesus. E Pedro aqui ele declara a revelação central do Evangelho, quando ele responde assim, o Senhor é o Messias. Foi isso que Pedro respondeu. Então essa declaração aqui revela que Jesus é o centro. Jesus é o centro. Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias esperado. Veja que, imagina você, o que nós vivemos, o que eu vivo. Imagina você, então aqui tem um relógio, um círculo, certo? Tem um círculo aqui. Jesus está no centro, certo? E aqui, assim como um relógio, tá os discípulos em volta, certo? Aqui, o relógio não tem 12 horas? O relógio não tem 12 horas? Jesus está aqui, não é? Jesus tem que ser o centro. Todos eles. Cada um com o seu nível de conhecimento e dificuldade. Mas qual era o foco de todos eles? Qual era o foco de todos eles? Ter um centro para guiá-los. Todos eles eram guiados por Jesus. Então essa declaração aqui que Pedro faz, ele declara isso, que Jesus é o centro. Esse é o pensamento que nós devemos ter. Jesus é o centro da nossa vida. Independente do nosso nível onde nós estamos hoje. Qual é o nosso nível de conhecimento? Nós estamos no início da nossa busca? Nós já estamos numa busca mais avançada? Nós já estamos... Qual é o nosso nível? Não importa. O importante é que Jesus é o centro. E tudo que a gente ouve, que a gente aprende, vem desse centro, que é Jesus. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Jesus é o centro de tudo na nossa vida. Ele é o nosso mestre principal. Ele é o nosso pastor principal. Ele é o nosso profeta principal. Ele é o nosso apóstolo principal. Ele é o nosso Deus. É o Jesus que nós amamos, em espírito e em verdade. Amém? Então Jesus aqui, quando ele fala no versículo 30, proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa, Jesus ali ele quer evitar interpretações políticas e nacionalistas sobre o Messias. Ainda não era a hora da divulgação dele. Ele sabia que não era a hora, mas ele não deixava de trabalhar. Ele não deixava de operar os milagres na vida daquele povo. Amém? Essa foi a missão de Jesus o tempo todo, até os últimos dias. Do versículo 31 até o 38, que é a última parte, Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Então aqui, Jesus anuncia a morte dele e ensina sobre o discipulado. Quando ele diz assim: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará.
Então aqui, ó, no versículo 31, Jesus começa a mostrar que o caminho do Messias passa pela cruz antes da glória. É isso que Jesus mostra aqui. Então aqui ele nos traz como um exemplo que também nós passaremos por momentos de cruz antes de vivermos a nossa glória na nossa vida. É isso que nós estamos aprendendo aqui. A palavra de Jesus diz isso. Ele passou pela cruz antes da glória, então nós também passaremos pela cruz antes da glória. Versículo 32. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano? Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Então, aqui nessa hora, Pedro não aceita um Messias sofredor. Pedro não consegue aceitar. Então, ele está demonstrando claramente que a sua visão ainda é distorcida pelo poder e pela glória. Por isso, Jesus identifica que a fala de Pedro aqui, nessa hora, reflete o mesmo espírito da tentação de Satanás. Qual é a tentação de Satanás, gente? O caminho fácil, não é? Essa é a tentação do diabo na nossa vida. Um caminho sem cruz, que é um caminho fácil e sem dor. O que não existe para alcançar o reino. Não existe um caminho fácil e sem dor para a gente alcançar o reino. Jesus diz isso. Por isso Jesus fala para ele: afasta-se daqui, saia da minha frente, Satanás. Porque Pedro está pensando igual ao espírito de Satanás nessa hora. E não tem caminho fácil. Jesus está dizendo aqui, não tem caminho fácil. O que tem é um caminho cheio de sabedoria e paz para todo aquele que, quando passar pelo deserto ou pela tempestade, tenha certeza que vai passar, que vai ter a vitória, porque está junto com Jesus. Amém? Agora aqui no versículo 34, perdão. Isso, 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Que no caso aqui Jesus está dizendo da vida eterna, tá? Pois não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Meu Deus. Glórias a Jesus. Olha só o que traz aqui para nós, a partir do versículo 34. Jesus diz aqui que o verdadeiro discipulado exige rendição total, morte do ego e caminhada de renúncia. É isso que Jesus traz aqui de uma maneira bem clara para nós. Então aqui, o paradoxo do reino, aqui, o significado do reino é a vida verdadeira. Que uma vida verdadeira só é encontrada quando abrimos mão da nossa própria vontade, que é as vontades do mundo, que são os pecados, que são obras da carne. Nós precisamos nos livrar das obras da carne. Nós precisamos nos afastar das obras da carne.
Eu vou colocar o link aqui de um estudo sobre as obras da carne, para que você olhe com os olhos espirituais tudo que vem da obra da carne, para que você deixe ficar bem enraizado no seu coração. Porque uma vez que você ouve e você sabe o que é pecado, de verdade, porque tem aquele que vive e, eu acho que é pecado. Será que isso é pecado? Não, isso é pecado. Então, uma vez que você sabe que é pecado, nunca mais você vai ter dúvida que aquilo é. E aí você não vai fazer. E se você fizer, pior. Porque você tem consciência que aquilo é errado e você fez. Mas, o que a gente tem aprendido aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que nós podemos cair em pecado. Mas se nós estamos caminhando com o Senhor, rapidamente o Espírito Santo vai nos tocar e vai dizer, opa, isso aí tá errado, sai fora. E aí você já entra em obediência e fala, é verdade, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Não me deixes cair em tentação. Em nome de Jesus. Gente, essa frase está no Pai Nosso. Livra-me de todo mal, não me deixe cair em tentação. Esse é o desejo do meu coração. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, me perdoa. Em nome de Jesus. Um arrependimento genuíno e um coração quebrantado, Deus não resiste. Amém? Continuando. Vou colocar lá então para que você assista, para que você estude, para que você busque esse conhecimento mais profundo, tá bom? Kelly, o que é isso? Por que não tá aqui? Não tá aqui porque é a aula de terça-feira à noite. É o estudo de terça-noite que eu abro para que as mulheres participem ao vivo. Inclusive vai um aviso hoje. Hoje é dia de estudo, mas hoje nós vamos transferir para amanhã, tá bom? Por um motivo muito especial, é um pedido do Senhor, tá bom? É para edificar esse ministério, para edificar o reino do Senhor. Depois, na aula ao vivo, eu trago o motivo pelo qual vai ser feita essa transferência de estudo de hoje para amanhã. O Espírito Santo falou comigo. Depois eu vou mandar um stories aí para ficar registrado e no grupo também, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui para terminar. No versículo 36 e 37, o que Jesus traz para nós? Nada vale mais do que a nossa alma. Nada mais vale do que a nossa alma. Ganhar o mundo inteiro é inútil sem salvação eterna. Para que ganhar o mundo? O mundo é temporário. Nós vamos ficar aqui por um tempo. Esse corpo aqui, ele não aguenta a eternidade. Uma hora ele vai envelhecer, ele vai enfraquecer, né? Pela naturalidade dos anos que vão se passando. Nós vamos envelhecer, o corpo vai padecer e vai morrer. E aí do que adiantou? Você viver numa vida cheia de imoralidade, cheia de pecado, cheia de ostentação, cheia de bebida, de vício. Aí teu corpo acaba e a tua alma vai queimar no inferno? Misericórdia! Misericórdia, minhas irmãs, meus irmãos. Não tem como. Eu tenho certeza que não é esse o desejo do teu coração. Tem tanta coisa boa no mundo que a gente pode viver junto com Jesus, sabia? Tem tanta coisa boa que a gente pode viver junto com Jesus. A gente pode fazer uma viagem e nessa viagem a gente sentir uma paz e uma alegria como nunca antes a gente sentiu. Porque a alegria quando a gente tá... Que triste alguém que pensa que tem que beber para sentir alegria. Grande engano de Satanás isso. Eu tenho que beber para dar uma alegria, né? Vamos beber para sentir uma alegria. Repreendo isso em nome de Jesus. Alegria é você ter consciência do que você está fazendo, de você poder voltar para tua casa bem, em paz, de você poder fazer uma viagem com um momento de alegria com a sua família, com quem você ama, com filhos ou só com seu esposo. Enfim, uma viagem sozinha que seja, se você é sozinha, mas que você sinta ali
a paz, a presença do Senhor, que você possa sentar ali numa grama, num banco, debaixo de uma árvore, pegar a palavra do Senhor e falar: Pai, agora eu vou meditar na tua presença. Eu só quero um pouco de silêncio, Senhor. E isso é alegria. Por quê? Porque mesmo depois de você se felicitando de um momento de alegria na presença de Deus, ainda assim você continua feliz. E quem busca a felicidade no mundo, como que está depois da alegria enganosa, que foi através de um exemplo, de uma bebida ou através de um uso de drogas, por exemplo? Passa, a alegria passa. E o que a pessoa precisa fazer? Beber mais, se drogar mais. Grande engano de Satanás, não é? As obras da carne, os erros. Que o Senhor possa nos encher tanto, tanto. Pai, em nome de Jesus, eu desejo que o Senhor nos encha de forma sobrenatural. Que venha, Senhor, um agir de forma poderosa sobre cada um de nós que estamos aqui, Pai, te buscando, entregando aqui o nosso tempo, Senhor, o nosso coração, a nossa hora, Senhor. É preciosa as horas do nosso dia, mas quando nós estamos na Tua presença, Pai, essa hora se torna valiosa. Enche-nos, Pai, de forma poderosa. Que o Teu amor ocupe todo o vazio do nosso coração, todo o vazio da nossa alma. Que nós possamos olhar os nossos irmãos e irmãs por toda a nossa volta. Que nós possamos derramar esse amor sobre a vida dessas pessoas e despertar nelas, Pai, em nome de Jesus, o desejo e a vontade de Te buscar e se afastarem assim do pecado, se afastarem das obras da carne, se afastarem dos vícios. E é isso que eu te peço, Pai, nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. É isso que traz aqui para nós no versículo 36 e 37. Nada mais vale do que a nossa salvação. Nada. E que nós possamos ter essa consciência e levar isso para as pessoas, em nome de Jesus. Amém? No versículo 38, traz assim para nós: confessar Cristo agora. Confessar Cristo agora, mesmo com rejeição, é o que nos garante ser confessados por Ele na glória. É isso que a palavra dele diz. É Jesus que vai nos levar para a glória de Deus. É Jesus que vai apresentar você na glória de Deus. Então, se você rejeita Jesus, quem vai te apresentar diante do trono de Deus? Se você não aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, quem vai te apresentar diante do trono de Deus? Entende? Está escrito. Não sou eu que estou falando. Está escrito aqui. No versículo 38. Então nós precisamos aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, para que Ele nos apresente no dia, na hora da nossa morte, a Deus, para que nós possamos receber a salvação. E aceitando Jesus através de uma declaração pública, nós precisamos descer nas águas do batismo para confirmar a primeira declaração, que é quando a nossa boca fala que nós aceitamos Jesus, e depois as águas do batismo. Assim como Jesus pediu para João Batista batizá-lo, Jesus estava fazendo o que ele? Um ato para nos ensinar que nós precisaríamos nascer de novo. Olha como é lindo. Jesus desce as águas para confirmar o nascer de novo e ter uma vida entregue, rendida a Ele. Como nós somos gerados no útero da nossa mãe. Nós somos gerados dentro do quê? Dentro de água, não é? Nós não ficamos dentro de uma bolsa de água para ser gerado? Entende o ato profético que Jesus pede para que a gente faça quando a gente aceita Ele? Aleluia. Glórias a Jesus. Amém? Se você ainda não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador e deseja aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, escreva aqui: eu quero, agora. Escreva aqui no chat: eu quero.
Eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele direcionar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Deixa Ele colocar no seu coração, na sua alma, toda a direção que você precisa, para que Ele haja em você e através de você, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmã Maria. Amém. Glórias a Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui agora? Nós aprendemos que Jesus é o Cristo, mas a revelação é como? Progressiva, dia após dia. É isso que nós vemos aqui. Então, mesmo os discípulos andando com Ele, passaram por processos até verem claramente. É isso que nós vimos aqui. Então, a fé cresce com evolução contínua. A fé cresce com intimidade nas orações com o Espírito Santo. Amém? Nós vimos também aqui que os milagres não são suficientes para uma fé madura. Os discípulos viram pães se multiplicarem, não é verdade? Mas ainda assim duvidavam, né? Milagre após milagre, eles sempre olhavam com os olhos humanos ali. Então a fé sólida nasce de conhecer quem é Jesus e não só do que Jesus faz. Entendeu? A fé sólida nasce de conhecer quem é Jesus e não do que Jesus faz. Guarda isso para você. Se você está com uma caneta, escreve aí. A fé sólida nasce de conhecer quem é Jesus. Quem Jesus é. E não só do que Ele faz. Tá bom? Nós vimos também que o caminho do reino passa pela cruz. Então Jesus não veio apenas para fazer milagres, mas Ele veio para sofrer, morrer e ressuscitar. É isso que nós vimos, estamos vendo, estamos aprendendo todos os dias. Então seguir Jesus exige o mesmo espírito dele. Olha que coisa mais linda. Seguir Jesus exige o mesmo espírito dele, ou seja, como que tem sido as nossas orações? Forja o nosso coração para que o nosso coração seja como o de Jesus. Forja a nossa mente para que a nossa mente seja como a mente de Cristo. Então é isso que traz aqui. Amém? Seguir Jesus, nós estamos pedindo para que nós tenhamos o mesmo espírito, que é a negação de nós mesmos, para servir Jesus. É a forma que temos de retribuir esse amor em obediência e serviço no reino de Deus. Tá bom? Então, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa pergunta aqui feita no versículo 29 continua ecoando até hoje. Quando Jesus perguntou aos discípulos, né? Quem eu sou para vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então essa pergunta ecoa até hoje para nós. Quem Jesus é para você? Então alguns ali naquele tempo veem Jesus como profeta, mestre, ou outros veem apenas que ele é bom. Mas só quando conhecemos como Cristo vivo e Senhor e Salvador é que a nossa visão espiritual se torna clara e ela se expande. Então quando nós conseguimos enxergar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, a nossa visão espiritual se abre, ela se expande, e ali nós estamos dando permissão para que o Espírito Santo de Deus haja sobre a nossa vida de forma sobrenatural. Então, ao reconhecer quem Ele é, nós somos chamados a segui-lo, a seguir os passos dele. Por quê? Porque o nosso coração começa a ficar totalmente entregue ao Senhor. Então ali nós carregamos até a cruz se for preciso, pois somente assim nós encontraremos a vida eterna, que é a vida verdadeira. Amém? É sobre isso o ensinamento de hoje que traz para nós aqui, que Marcos nos traz nesse capítulo 8, né, com uma riqueza tão profunda de palavras, de detalhes. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus,
para que nós possamos romper toda incredulidade, né? E para que nós possamos continuar buscando o avivamento do Espírito Santo em nós, para que a nossa fé seja aumentada a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor agora. Eu entro, Pai, nas cortes celestiais e me coloco diante do seu trono. Consagro ao Senhor esse ministério de mulheres de avivamento, que tem levado a sua palavra, Pai, de forma esclarecedora, com muito amor, sempre debaixo de tudo que o Senhor está colocando, Pai, que nós devemos viver, que é a tua palavra. Eu apresento ao Senhor agora, nessa hora, todos que estão aqui te ouvindo, que estão sendo ministrados pelo teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Olhai com bondade para todos que estão aqui, com o coração aberto, disposto e disponível a receber, a se alimentar da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Toca de forma poderosa o coração e a mente de todos agora, Pai, em nome de Jesus. Que os seus anjos ministradores do Evangelho possam se posicionar do lado de cada um que está aqui agora, Pai, em nome de Jesus, e tocar na mente e no coração deles, que eles tenham sede de Ti, que eles tenham fome do Senhor, que eles tenham o desejo de Te procurar, Senhor, todo o tempo, durante todo o dia. Espírito Santo de Deus, haja sobre a vida de cada um e também através da vida de cada um que está presente aqui agora, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que toda incredulidade está sendo destruída agora, em nome de Jesus. Toda incredulidade está caindo por terra agora pelo poder e o nome santo de Jesus Cristo. É isso que eu declaro sobre a vida de todos que estão aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que haverá no dia de hoje um avivamento maior que no dia de ontem, em nome de Jesus. A semente cria raízes, a chama do fogo do Teu Espírito Santo se aumenta, Pai, em nome de Jesus. E a mente e o coração de todos estão sendo conectados com a mente e o coração de Jesus, trazendo uma única certeza sobre a vida de todos que estão aqui, Pai, inclusive eu. Que o único caminho é caminhar com Jesus, é sermos obedientes, é buscarmos viver o amor de Jesus através das nossas ações, do nosso posicionamento dia após dia, através das palavras que saem da nossa boca, porque a palavra do Senhor diz que da mesma fonte não pode sair a água doce e a água amarga. A nossa boca, Pai, tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. E nós desejamos de todo o nosso coração que da nossa boca saia palavras de bênçãos. Que a nossa boca seja bênçãos para a vida de outras pessoas, Pai. Aviva-nos em nome de Jesus. Aumente a nossa fé, Senhor, em nome de Jesus. Derrame nessa hora uma porção maior sobre a nossa vida, da Tua presença. Unge, Senhor, a nossa cabeça com o Teu óleo. Livra-nos, Senhor, do pecado. Afasta de nós tudo que nos afasta do Senhor. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Pegue na nossa mão para que nós não caiamos em tentação. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser discípulos do Senhor, por onde passarmos. Seja em uma loja comprando um produto, seja em um supermercado, seja em uma praça fazendo a caminhada, quando nossos olhos é voltado através do comando do Espírito Santo, alguém que se encontra triste, sentado em um banco, que o Espírito Santo possa nos mostrar essa pessoa para que nós possamos colocar a nossa fé em prática através de uma oração. Porque quando a nossa boca se abre a orar por alguém, Pai, as nossas palavras estão ligadas no céu.
porque aquilo que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu, e é o Senhor quem faz, é o Senhor que cura, é o Senhor que leva a paz, é o Senhor que traz a libertação sobre a vida das pessoas. O que nós precisamos fazer, Pai, é simplesmente ter a nossa fé em ação, é nos levar até a pessoa, é orar por ela. E o Senhor quem comanda tudo, porque o Senhor é Deus, é o Senhor que faz. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais um pouco mais no dia de hoje. Senhor, que tudo que nos impede de ouvir a voz do Santo Espírito, que nós possamos, Senhor, ouvir mais a partir de hoje o direcionamento do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Coloca, Senhor, a unção do Teu óleo sobre as nossas mãos, que as nossas mãos levem paz e prosperidade na vida de todo aquele que está precisando sentir o Teu amor, sentir a Tua paz. É isso que eu apresento ao Senhor hoje na oração dessa manhã. É isso que eu te peço, meu Deus, e é isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Toda honra e toda glória sempre será do Senhor e de Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. Toda glória é tua, Pai. Eu estou aqui te servindo de todo o meu coração. Não carrego nenhuma glória. Todo esse ministério é do Senhor. A glória é tua. E é isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigada. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, dia e noite. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia, meu Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Deus abençoe vocês. Que a presença do Espírito Santo possa tomar vocês no dia de hoje de uma forma mais poderosa que ontem. A Bíblia diz que nós devemos viver de glória em glória, não é verdade? De glória em glória. Então a nossa oração de hoje, nós devemos pedir mais do que ontem, porque é de glória em glória. A glória de hoje, ela deve ser maior do que a de ontem. Esse deve ser o desejo do teu coração. Essa é a oração que você tem que direcionar ao Pai. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. Então você deve viver hoje uma glória maior do que a de ontem, porque a palavra de Deus diz isso. Amém? De glória em glória. E o Espírito Santo tem derramado sobre esse ministério a glória dele de forma sobrenatural. O que você precisa fazer, minha irmã, meu irmão? Você precisa abrir o seu coração e declarar que a sua vida é de Cristo e que você aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Amém? Deixa Ele agir. Não atrapalha. Não atrapalha o trabalho do Espírito Santo. Amém? Deixa Ele agir em você. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Um excelente dia para vocês. Até amanhã, para o estudo do capítulo 9. Em nome de Jesus. Tchau. Deus te abençoe.